Você está fazendo o orçamento da sua casa em steel frame e ficou perdido em saber se está caro ou se está barato? Ou ainda você está comparando esse custo com a alvenaria e ficou mais perdido ainda? Se liga nesse vídeo que esse vídeo é para você. O que ninguém te conta é que você comparar custos de construção sem entender os detalhes vai fazer você pagar muito mais do que você deveria. Se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar os custos invisíveis que a gente tem dentro de uma construção. O que ninguém te conta é que comparar preços de construção sem entender os detalhes vai te levar a você fazer gastos maiores do que você deveria. Se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar os custos invisíveis que podem baratear ou onerar os custos da sua construção. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vic Engenharia e na Vic Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras em Light Steel Frame. Sejam bem-vindos a essa nossa aula de número 42 da nossa série Tudo sobre Light Steel Frame. E nessa aula eu quero te contar o que ninguém te conta sobre os custos de uma obra em Light Steel Frame. Para começar, a confusão maior que acontece quando uma pessoa está planejando, quando você está planejando iniciar a sua construção, principalmente tendo um projeto arquitetônico pronto, é comparar os custos de formas superficiais. Ou você começa a pegar custos por metro quadrado sem saber o que está considerado entre um valor e outro que uma empresa está te passando. Mesmo se a empresa está te passando um valor completo da construção, um valor completo baseado em que, considerando o que. Então tudo fica muito de forma superficial, sem analisar realmente os detalhes da sua construção. Quando a gente quer pegar, se a gente quer pegar números fechados, a gente vai pegar números fechados de uma obra, de um apartamento que está lá pronto, de uma casa que é um produto padrão, que tem lá já definido todos os acabamentos, você está comprando aquela imagem, todos aqueles acabamentos já definidos, que a empresa já tem todos aqueles custos. Agora, a sua casa foi feita de forma personalizada. Então, precisa ser analisado todos os detalhes para você ter realmente o custo real. Se você lá atrás no seu projeto não fez o que eu considero certo, que é a partir do investimento que você quer fazer o projeto adequado com o seu investimento, agora você tem que se atentar ao real para começar essa obra com segurança e não chegar no meio da sua obra e ter que parar ela porque acabou o seu dinheiro. Outro ponto, principalmente quando vai comparar o steel frame com a alvenaria, é fazer comparações erradas entre o steel frame e a alvenaria. Às vezes você pega um valor aí estimativo de alvenaria, outro valor estimativo de steel frame, e essas duas comparações não estão comparando os mesmos itens entre uma construção e outra. Então fica muitas pontas soltas e não te traz a realidade da comparação. E às vezes você opta por um sistema sem realmente ele ser o melhor. No seu caso, como você está comparando, assim você está comparando puramente financeiramente. Agora, o que eu sempre falo, primeiro escolha as vantagens de um sistema e outro. Se você quer escolher escolha a alvenaria porque você sente mais segurança, porque é o método construtivo mais utilizado, porque você já conhece um pleiteiro que trabalha alvenaria e tal, escolha por isso. Agora, se você vem comparar com o steel frame, você escolhe o steel frame pelos motivos de vantagem do steel frame. E aí analisa realmente os detalhes para comparar ele com a alvenaria. Outro ponto, que aí junta tudo isso, é você fazer orçamentos genéricos e sem detalhamentos. Que aí você não vai ter uma análise real desses custos da sua construção. Orçamento precisa de ser orçamento detalhado, precisa de conter todas as etapas. Você está só no projeto arquitetônico, é importante fazer um estudo de viabilidade. Esse estudo de viabilidade vai te dar um norte, vai dividir todas as etapas e já vai te dar uma estimativa mais real do que o seu projeto vai custar. Você pode receber 2 projetos de steel frame. Vamos supor, você está com o seu orçamento pronto aí, normalmente você já começa a orçar com várias empresas e cada empresa vai te passar um orçamento de steel frame. E a hora que você pega esse orçamento, a partir do seu projeto arquitetônico, tá lá 2 orçamentos totalmente diferentes. Por quê? Porque você não passou as placas que você quer para sua casa, você não passou o nível de isolamento térmico que você quer para sua casa, você não passou o nível de isolamento acústico que você quer para sua casa, e cada uma dessas empresas orçou de uma forma, orçou da forma que elas consideram o ideal, da forma que dos materiais as empresas de firma orçam
da forma que elas têm os materiais, da forma que elas utilizam, os materiais que elas utilizam normalmente ali, cada empresa tem uma composição que elas normalmente utilizam, que vendem, então cada empresa vai orçar, e essa composição vai fazer diferença no orçamento. Agora, se você já passa todas as premissas, que é fazer o orçamento de forma detalhada, e você passa para a empresa, quero orçar a placa X, Y, Z para fachada, quero orçar a placa X, Y para parte interna, quero esse isolamento térmico, aí sim você vai ter uma comparação justa dentro na sua cotação de materiais. É igual você comprar um carro. Você pode comprar um carro modelo básico e você pode comprar um carro lá completo com os 4 vidros, com os 4 vidros automáticos fugiu o nome, os 4 vidros ali de botãozinho para descer. Pode comprar o carro com ar-condicionado, você pode comprar o carro automático, então você pode comprar um carro completo e um carro básico. Então quando você chegar lá no carro, você vai analisar todos os detalhes, se tem todos os opcionais que você quer ou não. E para uma construção é a mesma coisa. Se você quer o custo real da sua construção, você tem que olhar todos os opcionais da sua construção. E aí eu não falo só do steel frame, eu falo de acabamentos também, entender todos os opcionais do acabamento, o tempo que isso vai levar com todos esses opcionais, e às vezes a vantagem do steel frame de velocidade com todos esses opcionais já vai começar a fazer diferença também para a sua construção, se você estiver comparando com a alvenaria. E aí, dentro de alguns cursos, falando de alguns cursos que podem ser ocultos, né, e que às vezes as pessoas não deixam tão claros na diferença de custo de uma obra de steel frame. Primeiro, que eu sempre falo, aqui quem acompanha o canal não é oculto, mas a gente precisa de cada vez mais falar para as pessoas entenderem. Projeto, a parte de projeto de engenharia. Para uma obra industrializada, não tem negociação. Essa parte precisa de ser muito bem feita. Então são custos maiores que comumente uma obra de alvenaria teria. E não dá para passar em branco, precisa de fazer, porque é um sistema industrializado, um sistema com detalhes, que a gente precisa de planejar e fazer bem feita essa primeira etapa para que a gente tenha sucesso na obra, para que a gente não tenha retrabalho, para que a gente realmente não tenha desperdício na obra. E além disso, vai garantir um orçamento muito mais preciso. Um projeto bem feito garante um orçamento preciso. Um projeto bem feito é um manual, tem vários detalhes. Então, consequentemente, o orçamento também vai ser mais detalhado. Agora, se o projeto é superficial, o orçamento também vai acabar sendo superficial, porque o projeto não consta todos os detalhes ali para fazer o orçamento. Outro ponto, análise de logística e transporte. Então, é muito importante analisar com os custos da sua obra de steel frame se a logística, transporte, fretes, qual é a diferença que está fazendo. Entender, levantar esses custos também na comparação dos orçamentos para que você tenha realmente o custo real dessa obra e não tenha surpresa ali na hora de comprar os materiais. Outro ponto, mão de obra especializada. Não dá para uma obra de steel frame a gente brincar de contratar a mão de obra mais ou menos. De novo, falo por experiência própria. Não é porque a gente está mudando o método construtivo que a gente fala, a mão de obra de steel frame é mais especializada, mas hoje tem muito curso de steel frame por aí no mercado, tem muita gente aprendendo. E assim, é igual a alvenaria. Tem aquela mão de obra que não sabe tanto, que vai fazer algo mal feito ali, e tem a mão de obra boa que realmente vai garantir um bom trabalho, que não vai ter retrabalhos ali e que a gente vai ter total segurança. Não tem essa de que toda mão de obra no steel frame é especializada, é boa e é só contratar e pronto, vai ser tudo mil maravilhas. Não, precisa também contratar a mão de obra especializada do steel frame. Dentro das mãos de obra que oferece serviço para o steel frame, tem as mãos de obra do steel frame. No nosso modelo de gerenciamento hoje, a gente ajustou tudo isso para que a gente tenha realmente uma segurança com essa mão de obra que vai prestar o serviço ali nas nossas obras. Outro ponto, equipamentos e ferramentas. Aqui a gente sempre deixa claro, tem ferramentas menores que a mão de obra vai utilizar, então no nosso processo de contratação, então a gente também sempre deixa claro com o fornecedor de material quais que são as ferramentas que ele vai trazer, quais que a gente vai ter que alugar para a gente também poder considerar no orçamento. Além disso, uma obra de steel frame a gente pode trazer alguns custos de equipamentos maiores que normalmente num orçamento superficial não são considerados, mas que é importante, tipo
todo o aço chega ali na obra, uma obra muito grande para descarregar esse material na mão não vale a pena, então a gente sempre aluga um MUNC para poder descarregar esses materiais, então é um custo, normalmente pode ser 2, 3 diárias de MUNC aí durante a obra. Além disso, dependendo da logística da obra, vai ter diárias de MUNC para trabalhar ali na obra. Então a gente sempre opta por reduzir mão de obra e acelerar o processo. Mas tudo custo que precisa ser planejado inicialmente e não ter surpresa de nossa, vai chegar o material amanhã, precisamos de alugar um monte. Aí, R$1.200 que você precisa de pagar, R$1.200 que você precisa de pagar no dia seguinte que não estava planejado. Depois, mais daqui a um mês vai chegar as placas. Nossa, tem que alugar muito de novo, mais 1.200. Depois de novo vai chegar mais placas, 1.200. Você gasta quase R$4.000 aí só de forma que não tinha sido planejado, que poderia ser gasto de outra forma. Então a gente comparar, além disso, um outro ponto que é importante nesse entendimento dos custos é, inicialmente, a gente comparar o preço do aço com o preço do tijolo, a gente vai olhar ali, o preço do aço é muito mais caro. Isso pode dar uma falsa sensação de que, consequentemente, o steel frame também vai ser muito mais caro. Mas é isso, se a gente incluir desperdício, se a gente incluir tempo de mão de obra, tempo de execução completa, mão de obra, todos esses custos vão mudar a história totalmente da sua construção. A história da sua obra vai ser outra, porque todas essas vantagens vai fazer com que o steel frame comece a valer a pena financeiramente e a alvenaria começa por desperdício, por demorar mais, por mão de obra, dificuldade com mão de obra faz a obra de alvenaria ficar muito mais incerta. As pessoas às vezes ficam com medo, tenho certeza do steel frame, por ser novo, tudo isso, mas hoje uma obra de alvenaria eu considero que é uma incerteza gigante também, porque você não sabe se pode confiar em mão de obra, a mão de obra está cada vez mais diminuindo, e aí? Aproveitando que eu falei nesses pontos aqui agora, você está orçando já sua obra de steel frame, já orçou com algumas empresas e ficou totalmente perdido nos números? Se você ficou, deixa nos comentários aí, me fale a sua história, do seu projeto, essa confusão nos números, a variação que você teve nos números de uma empresa com a outra, para que eu possa entender e tentar te ajudar de alguma forma. Então vamos pensar que, se a gente quer entender os custos ocultos de uma obra de steel frame, vamos entender o que pode fazer o steel frame ser mais barato no longo prazo. Primeiro ponto, redução de desperdícios. A gente vai fazer um projeto estrutural com todos os detalhes, com todas as peças já vêm cortadas para a obra. As peças, às vezes você pode ver numa obra de steel frame, às vezes algumas peças ali de lado, a casa está toda montada, algumas peças de lado. As únicas peças que vão a mais são aquelas peças que são apoios para o mouse, para a IMED ali, então são peças de apoio que é utilizado, então não tem como a gente abrir mão delas. Então a única coisa que poderia ser considerada desperdício são essas peças. Da construção em si, nada é desperdiçado, porque todas as peças vão ser cortadas, todas as peças vão ter sua identificação e vão ser apenas montadas ali no local. Outro ponto, velocidade de construção. Você vai ter uma obra mais rápida, consequentemente você vai ter menos custos indiretos. O que são custos indiretos? Aluguel de equipamentos a gente pode dizer betoneira, container, andaime, custo de logística de ficar indo na obra. Tudo isso são aluguel de água, energia, tudo isso são custos indiretos que às vezes a gente vai gastando e não vê quando a gente tem uma obra sem controle, quando a gente tem uma obra que demora mais tempo. Outro ponto, steel frame, uma das principais vantagens é a questão do isolamento térmico. Então, consequentemente, você tendo um bom isolamento térmico, você pode ter uma redução no consumo do seu ar-condicionado. Redução no consumo de ar-condicionado, redução na sua conta de energia. Tudo isso vai ser a médio e longo prazo. Outro ponto, a chance de menos manutenção, mas se tiver manutenções mais práticas. Para você fazer uma manutenção na casa de steel frame, você vai cortar a placa ali em determinado local, vai abrir, corrigir, se puder utilizar mais placa, utiliza, mas se não, você vai pegar um outro pedaço de placa novo e vai fazer
o tratamento da junta ali, do recorte que pronto, acabou, sem muita bagunça, de ter que quebrar tijolo, quebrar massa, depois ter que vir com argamassa, sem toda essa bagunça. Então, imagine você economizar na sua conta de energia, ter a sua obra mais rápida, ter menos desperdício ali, bagunça na sua obra. Não quero te falar de sustentabilidade de forma superficial, mas é realmente você ter uma experiência ali da sua obra, ter menos bagunça e ser uma obra mais organizada. Imagina a vantagem disso. Então vamos lá, para finalizar, como a gente pode orçar corretamente a sua obra para não ter surpresas. De novo, se você tem lá só o seu projeto arquitetônico e vai, eu diria, pega o projeto arquitetônico e faça um estudo de viabilidade financeira. Primeiro ponto, quando a gente recebe o tratamento de viabilidade financeira, para entender esses números, é definir o padrão de acabamento que a gente quer para essa construção. Então a gente vai definir tipologia padrão de acabamentos de revestimento, tipologia padrão para acabamentos de louças e metais, e qualidade de isolamento térmico e acústico que a gente quer para essa casa, que consequentemente vai afetar esquadrias também, vai afetar tipo de cobertura, tipo de telha que a gente vai colocar. Se a gente quer uma casa com bom isolamento térmico, por exemplo, até a cobertura a gente vai ter que pensar para ter esse isolamento térmico também. As esquadrias a gente vai ter que pensar para ter esse isolamento térmico também. Então a gente vai pensar em todos os fatores para detalhar e definir esse padrão para essa casa, para a gente orçar realmente a sua casa. E a vantagem do estudo de viabilidade é qual? A gente não está na boca do gol lá para começar a obra, como um orçamento executivo, que a gente já está com todos os projetos prontos e vai começar. Não, a gente está só com um projeto arquitetônico preliminar. Então, se chegar lá na última linha e a gente vê que está fora daquilo que a gente pretende investir, a gente vai conseguir dar um passo para trás, ajustar o projeto, ou simplesmente ajustar o padrão. Ah, quero isolamento térmico. Beleza, olhou, consequentemente vai custar mais, né? Chegou lá no final, não tá. Então, vamos fazer alteração. Estamos colocando esquadrilha de PVC, vamos colocar esquadrilha de alumínio. Estamos isolando muito a cobertura para realmente ter isolamento, vamos simplificar essa cobertura. Parede, estamos colocando isolamento na parede, vamos tirar o isolamento da parede, ou vamos pensar uma outra forma para ainda ter esse isolamento. Então a gente consegue mexer e ir adequando num momento muito mais barato do que a gente está lá já para começar a obra. Às vezes já tem máquina mexendo na obra ali, gastando dinheiro com terra, com muro de arrimo ali. Não, você está planejando com um custo muito menor que o estudo de viabilidade. Se você parar para perguntar para a gente quanto que a gente cobra para fazer estudo de viabilidade, para te dar esse norte do quanto você pode investir para sua casa, você vai entender o quanto que é besteira perto de um investimento de 1 milhão, de 2 milhões que você vai fazer para sua casa. Só nas decisões que a gente pode antecipar, tendo clareza sobre todos os custos, 5 vezes mais a gente consegue reduzir aí numa tomada de decisão com isso. E aí o outro ponto é fazer realmente esse orçamento detalhado, parar com valores genéricos, com números genéricos, e ficar perguntando para empresas quanto que a empresa cobra por metro quadrado. Não está falando de chufre, é uma obra industrializada. Força realmente, faz isso que eu estou te falando, pega o seu projeto, contrata um estudo de viabilidade financeira, um valor muito bobo para se você realmente. E de novo, primeiro ponto. Primeiro compre a ideia do steel frame. Primeiro queira comprar um steel frame porque é um sistema tecnológico que você vai ter sua obra mais rápido e você vai ter menos desperdício. Não queira comprar um steel frame para querer ser o mais barato. O mais barato vai ser uma consequência de todos esses benefícios que você vai poder ter. E por último ponto, você tendo esse acompanhamento, você vai comparar realmente o que está incluso. E aí vai estar incluso aquilo que você quer, e não aquilo que a empresa está te propondo, que cada empresa está te propondo. Imagina a loucura, você faz orçamento com 4, 5 empresas e cada uma está te propondo uma forma. E aí você vai cegamente naquela que é mais barata. São investimentos altos, mesmo sendo mais barata, às vezes você está indo no mais barato que vai te trazer um problema muito maior. Então a gente vai fazer essa comparação certinho, comparando etapa por etapa, item por item, material por material, composição por composição, para reduzir os problemas. Espero que você tenha entendido um pouco melhor sobre esses custos ocultos que a gente tem na obra de steel frame. Se você está planejando construir steel frame, se você já tem um projeto, entre em contato com a gente. Vamos fazer o estudo
de viabilidade financeira da sua casa, para a gente ter realmente os custos reais, realmente, para a gente ter os custos reais da sua casa sem números genéricos, que a gente divida por etapa certinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas, deixe nos comentários a sua dúvida, se ainda ficou alguma dúvida sobre esse assunto. Compartilhe com a gente se você está fazendo algum orçamento aí, está confuso com o orçamento. Um abraço e até o próximo vídeo.